Fala galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, mais uma vez na área com vocês. Vamos dar início aqui a transformações lineares. Então a galera que está pagando aí a disciplina de álgebra linear, esse conteúdo vai especificamente para vocês. Então se liga aí. Então transformação linear é uma classe especial de funções fundamentais na álgebra linear, envolvendo correspondências entre espaços vetoriais que transformam vetores. Em particular, transformações lineares de Rn em Rm aparecem em muitas aplicações da engenharia, nas ciências físicas, na economia e nas ciências sociais, entre outras disciplinas, certo? Sendo uma classe de função, na transformação linear, nós vamos chamar aqui esse T maiúsculo da transformação linear ou da transformada linear, né? Alguns autores usam muito essa ideia da escrita como a transformada, né? De Rn em Rm, certo? Então você pode usar espaços vetoriais, por exemplo, de um R2 para um R3, certo? De um R3 para um R2. Então você pode usar essa transformação, certo? De um determinado espaço vetorial menor para um espaço vetorial maior, ou o inverso, certo? Vocês vão ver aqui nas questões. Onde T é uma lei de formação da função que associa cada vetor do Rn, quer dizer, esse vetor do Rn, esse espaço vetorial do Rn é como se fosse o nosso domínio, certo? E o vetor que nós vamos encontrar dentro do espaço vetorial do Rm, esse aqui é o espaço do contradomínio, que vai estar as imagens. Então, nós vamos ter um único vetor dentro do espaço vetorial Rm, quer dizer, do contradomínio. O vetor x, pertencente ao domínio, é então a variável independente da transformação. E a variável dependente é o vetor t de x, quer dizer, é a imagem que nós vamos ter aqui, ó, correspondente lá dentro do Rm, do contradomínio, chamada imagem do vetor, beleza? Então aqui nós temos uma simbologia matemática, onde representa a transformação de um determinado vetor, que foi chamado aqui de x, onde nós vamos partir do Rn para o Rm, quer dizer, de um espaço vetorial que eu não sei quem é ainda, para um espaço vetorial que eu também não sei. Então pode ser qualquer valor numérico. Lembrando que esse n e esse m tem que ser valores maiores ou igual a 2, certo? Então vamos lá. A primeira observação. Então o mesmo conceito é estabelecido para espaços vetoriais, quaisquer, certo? E não apenas para espaços vetoriais euclidianos. Então aqui eu trouxe um exemplo para ficar claro o que seria essa transformação linear ou transformada linear. Então observe que eu tenho aqui um espaço vetorial de segunda dimensão, eu tenho vetores aqui de duas dimensões, certo? Quando eu passo esse vetor ou esses vetores dentro de uma transformação linear, ele gerou um outro vetor, sendo que num espaço vetorial diferente, certo? Agora com três dimensões. Então observe que aqui nós temos uma transformação linear de R2 para R3. Uma observação aqui, uma segunda observação que eu vou fazer com vocês, que eu quero que vocês lembrem. Nas transformações lineares, o vetor nulo ele tem que estar presente na transformação linear. Ah, professor, eu apliquei o vetor nulo dentro da transformação linear e não gerou o vetor nulo. Então você pode dizer que essa transformação ela não é linear, certo? Ela só vai ser uma transformação linear se o vetor nulo fizer parte dessa transformação. Então, você tem lá o vetor nulo no domínio. Se você passa esse vetor nulo dentro da transformação e gera também um vetor nulo, você pode dizer com certeza que isso é uma transformação linear, certo? Vocês vão ver aqui que muitas questões pedem para a gente classificar se a transformação é linear ou não. E uma das características, antes de aplicar as propriedades, que eu vou mostrar para vocês aqui as propriedades, é você aplicar o vetor nulo. Então, se você aplica o vetor nulo e a imagem não é nula, você já pode dizer com certeza que essa transformação não é linear, certo? Ah, professor, eu apliquei o vetor nulo e gerou um vetor nulo, beleza. Essa é uma das condições para que a transformação seja linear. Aí você vai testar outras duas, que eu vou explicar aqui para vocês na sequência. Então vamos lá, simbora aí para elas. Então, na definição das transformações lineares,
de um espaço vetorial Vzão, certo? Ó, em um outro espaço vetorial W, é uma lei que associa os vetores. Então, eu vou pegar aqui um vetor Vzinho pertencente aqui ao espaço vetorial V, quer dizer, ao domínio, vai gerar um único vetor pertencente, ó, ao espaço vetorial do contradomínio, certo? Para isso ocorrer, essas duas condições têm que ser verdades, certo? Essas duas aqui, ó, que eu estou circulando para vocês agora. Professor, o que é que diz essas duas propriedades? A primeira propriedade é o seguinte: se você pegar um escalar qualquer, lembrando que esse escalar pertence aos reais, certo? É um número real que pertence aí ao valor real. Se você multiplicar pela transformação daquele vetor que você utilizou como base, lá do vetor pertencente ao domínio, certo? E aí, essa transformação desse escalar vezes essa transformação também está dentro do contradomínio, então essa primeira condição é verdade. Se eu pegar aqui dois vetores pertencentes ao espaço vetorial do domínio, certo? E fizer a soma das transformações de t de u mais t de v, quer dizer, observe que u e v ele vai pertencer ao espaço vetorial do domínio, certo? E essa soma ela também pertence ao espaço vetorial do contradomínio, isso aqui também vai ser verdade, certo? Então, lembre que a transformação linear, para que ela seja verdade, essas duas propriedades têm que ser válidas, além do vetor nulo. Lembre que o vetor nulo ela tem que estar dentro do espaço vetorial, seja ele do domínio, seja ele do contradomínio. Professor, e essas propriedades que nós temos aqui, logo na sequência, 1, 2 e 3, vamos lá. Então, essas propriedades elas chegam para complementar. Por exemplo, se eu tenho uma transformação de um espaço vetorial Vzão, partindo aqui com destino a W, se diz injetora se e somente se, para todo U e V pertencente ao domínio, a transformação de U vai ser igual à transformação de V, consequentemente, o vetor U é igual a V. Beleza. A segunda propriedade. Então, se diz sobre injetora, se somente se a imagem de T, isto é, para todo vetor pertencente ao contradomínio, exista um vetor pertencente ao domínio, tal que a imagem desse determinado vetorzinho V vai ser igual ao vetor W utilizado, certo? E a terceira propriedade se diz aqui, ó, que ela vai ser bijetora quando a transformação ela passa a ser injetora e sobreinjetora. Beleza? Vamos lá ver a primeira propriedade que eu acabei de falar para vocês e o exemplo. Pessoal, essa segunda parte aqui das propriedades que eu coloquei é falando o que eu tinha mostrado anteriormente, né? Ó, seja W e V espaços vetoriais, onde partindo aqui de W com destino a V, uma transformação linear, então vale as seguintes propriedades. Observe que o vetor nulo ela tem que valer tanto no domínio quanto no contradomínio, isso aí eu já tinha falado para vocês, e toda transformação linear satisfaz essa propriedade, quer dizer, tem que existir esse vetor nulo, certo? Como eu tinha mencionado anteriormente. Então, se você quer saber se uma transformação é linear ou não, o modo mais fácil é você aplicar o vetor nulo. Você pega um vetor nulo do domínio, passa dentro da transformação, se não gerar um vetor nulo, essa transformação ela não é linear. Beleza. E essas outras propriedades elas também são válidas, certo? Se você pega aí um vetor qualquer e multiplica ele pelo seu inverso, a transformação dele também vai ser negativa, quer dizer, vai ser inversa também, certo? E a diferença de dois vetores, ela também vai gerar duas transformações com a diferença desses vetores aplicados na transformação. Então, vamos lá ver o primeiro exemplo. Então, esse primeiro exemplo, observe que nós vamos trabalhar aqui com a ideia de transformações matriciais e lineares de Rn em Rm. Quer dizer, vou utilizar aqui um espaço vetorial qualquer e vou transformar num espaço vetorial qualquer, certo? Então, são transformações associadas à multiplicação com matrizes escritas na forma. Então, observe, a transformação que nós vamos usar é uma multiplicação de matriz por um determinado vetor, certo? A regra da transformação de um vetor é a multiplicação deste por uma matriz, tal que cada vetor
pertencente ao Rn, quer dizer, no espaço do domínio, escrito na forma de uma matriz coluna. T de x, quer dizer, a transformação do vetor, é dada pela multiplicação da matriz vezes o vetor. Certo? Lembrando que a matriz ela pode ser uma matriz de m linhas por n colunas, o que permite escrever a notação como a que está escrito aqui, certo? Isso aqui é a representação do vetor resultante. O resultado da multiplicação de A por x é um vetor que pertence ao contradomínio, escrito na forma de uma coluna. Então, vamos ver esse primeiro exemplo. Então, o primeiro exemplo, nós temos aqui uma transformação linear, onde ela vai partir do R3 com destino ao R2, tal que nós vamos usar essa transformação aqui. A transformação do vetor x passa a ser quem? A, que é uma matriz de 2 linhas por 3 colunas, e o vetor x, que ele vai estar escrito como vetor coluna, ele passa a ter 3 linhas e uma coluna. Então, a imagem de x por t é dada por quem? Pessoal, observe, aqui nós vamos encontrar a transformação linear de x, certo? Então, nós vamos pegar aqui a matriz A, 1, menos 2, 0 e 1, 5 e 5. E vamos multiplicar pela matriz vetor, pela matriz que representa o vetor, né? No caso aqui é a matriz coluna. Então, menos 1, 3 e 2. Beleza. Vamos lá, vamos relembrar aqui. Multiplicação de matriz, professor, como é que a gente faz isso? Você vai pegar a primeira linha e vai multiplicar por todos os elementos da primeira coluna. No caso aqui eu só tenho uma coluna, né? Então, vai ficar assim, vai gerar quem? Pessoal, observe, multiplicação de matriz. Primeira matriz é 2 por 3, a ordem dela. A segunda matriz, 3 por 1. Como o número de colunas é idêntico ao número de linhas, a matriz que vai ser gerada ela vai ter 2 linhas e uma coluna. Se ligou aí na parada? Então, aqui é a regrinha de multiplicação de matriz. Então, vamos lá. Então, 1 eu vou multiplicar por menos 1. Beleza. 0 eu multiplico por 3. Então, aqui vai ficar 0. 5 eu multiplico mais 2. Então, aqui vai ficar aqui, 0 mais 5. 5 vezes 2, 10, né? Aqui vai ficar 10, ó. Vamos lá, vamos corrigir aí. Então, aqui fica 10. Beleza. Agora, nós vamos utilizar a segunda coluna, a segunda linha, e multiplicar pela primeira coluna da segunda matriz. Então, menos 2 eu multiplico por menos 1, então menos com menos dá mais, aqui vai ficar 2. 1 eu multiplico por 3, então aqui ó, mais 3. 5 eu multiplico por 2, então 5 vezes 2, 10. E daí nós chegamos à conclusão que o número que vai ficar aqui nesse primeiro elemento, essa matriz, passa a ser 10 menos 1. Então aqui vai ficar 9. E no denominador, nós temos quem? Então nós vamos ter 10 somado mais 3. Então aqui vai ficar 13 mais 2, 15. Então observe que a transformação linear do vetor x, né, quando multiplicado aqui pela matriz A, vai gerar quem? Vai gerar um vetor coluna, onde eu vou ter o primeiro elemento aqui é 9 e o segundo elemento é 15. Tranquilo aí? Então, galera, esse é o primeiro exemplo para a gente fixar aí essa ideia de transformação linear. Vamos ver o segundo exemplo. O segundo exemplo é um pouquinho mais interessante, ó. Então, o primeiro passo ele fala assim, ó, seja T um espaço vetorial no R2, partindo aí com destino a um espaço vetorial R3, nós vamos ter a transformação linear dada pela seguinte notação. Então, a transformação que nós temos, ó, do vetor x e y, ela vai ser dada por isso aqui, ó. Certo? Ó, o primeiro elemento dessa transformação vai ser 3x, desculpa aí, vai ser 3x. O segundo vai ser menos 2y e o terceiro x menos y. Então, observe que nós vamos pegar um elemento do R2, que ele só vai ter 2 dimensões. Quando passar dentro da transformação, ele vai gerar um elemento de 3 coordenadas, quer dizer, no R3, certo? Mas o que a questão está pedindo é o seguinte, ele quer que a gente mostre ou prove se essa transformação ela é linear. Então, vamos lembrar o que eu falei para vocês, ó.
O primeiro passo para que ela seja linear é que o vetor nulo ele tem que estar dentro dessa transformação. Quer dizer, ela vai ter que estar, o elemento nulo ele tem que estar dentro do domínio. Você passa dentro da transformação e ele tem que estar no contradomínio. Então esse é o primeiro tópico, certo? Depois a gente testa as outras duas propriedades. Então vamos ver o primeiro tópico. Então o primeiro tópico, eu vou pegar um vetor nulo de duas coordenadas e vou aplicar dentro da transformação. Se ela gerar também um vetor nulo, eu já tenho uma condição para dizer que ela é linear, mas não garante que ela seja linear. Eu tenho que provar as outras duas condições, certo? Então vamos lá. Então passando aqui dentro da transformação, vai ficar assim, ó, 3 vezes 0, isso aqui dá 0, 2 vezes 0, então vai ficar menos 2 vezes 0 dá 0 também, 0 menos 0, isso aqui dá 0. Beleza, então observe, ó, primeiro tópico, vetor nulo está no domínio, passei dentro da transformação, também gerou um elemento nulo no contradomínio, certo? Então isso é uma condição para dizer que ela é linear, mas não garante. Então vamos lá. Então vamos ver a primeira condição. Qual é a primeira condição, professor? Você pode pegar vetores aleatórios, então vou chamar aqui a primeira condição. Um aluno me perguntou assim, professor, eu poderia usar números, vetores com números? Pode, você pode pegar aí dois vetores que tenham números, por exemplo, 1 e 2, 0 e 5, e fazer a aplicação, certo? Tanto do produto escalar, quanto da soma dos vetores aplicando dentro da transformação. Então, isso é uma forma de fazer. Eu vou utilizar valores genéricos, certo? Então, para as duas condições, tá? O valor de k, que é um escalar, que é um número, eu também não vou usar um valor numérico. Vou utilizar uma letra, mas vocês podem usar também números aí, para ficar mais fácil. Então, vou utilizar aqui um vetor do R2, então vou chamar aqui ó, x1 e x2, x1, y1, e V representando aqui x2 e y2, certo? Então, vou pegar dois vetores do R2, U e V. Beleza. E a primeira condição, nós vamos mostrar que é essa aqui, ó. Sim, vou pegar um valor pertencente aos reais. Então, vou pegar um escalar, x pertence aos reais, com um valor qualquer, certo? Um valor real qualquer, pertencente aos reais. Por que isso, professor? Porque a primeira condição que eu vou utilizar, ó, vai ser o produto escalar. Então, nós vamos pegar a transformação, eu vou multiplicar aqui pelo escalar vezes o vetor, e vou mostrar que isso aqui vai ser válido, certo? Então, vamos lembrar o seguinte, ó. Quem é o primeiro vetor? Então, eu vou pegar o vetor U, certo? Então, passando o K multiplicando por U, então vai ficar assim, ó. Então, vai ficar K vezes X1, então vai ficar K vezes X1, e K vai multiplicar Y1. Então, observe que eu estou multiplicando o escalar pelos elementos do primeiro vetor, certo? O vetor U. Ok. Sendo que quem é a transformação? Então, observe que a transformação está aqui em cima. Ó. Eu marquei ela aqui em cima. Então, agora nós vamos pegar esse valor que nós temos aqui de K vezes X1 e vou passar dentro da transformação. Quer dizer, eu vou pegar esses elementos aqui que está dentro do parênteses e vou passar dentro da transformação. Pessoal, lembre, ó, esses elementos que eu tenho aqui, ó, isso aqui vai ser o meu x da transformação e esse valor aqui vai ser o meu y da transformação, certo? Agora nós vamos pegar esses elementos ó, e aplicar aqui, ó, dentro da transformação linear. Quer dizer, eu vou transformar ele de um R2 para um R3. Então fica mais ou menos assim. Ó. Deixa eu mostrar aqui como é que vai ficar. Então, aplicando o primeiro elemento aqui dentro da transformação, eu fico x1 vezes k, eu vou substituir aqui onde tem x, certo? Então, vai ficar 3kx1, certo? Professor, onde tem y, eu vou substituir por y1 vezes k. Então, vai ficar menos 2k y1. E a terceira parte, onde tem x, passa a ser quem? K x1 menos o valor de y, que é k y1. Tranquilo até aí? Pronto. Nesse formato, observe, ó, como o k apareceu em todos os elementos, ó, eu vou colocar ele em evidência. Então, vou colocar ele aqui fora, certo? Ó. Então, a primeira parte fica 3x1
que vai ficar menos 2y1, e o restante fica x1 menos y1. Tranquilo aí? E aí o que a gente consegue mostrar para vocês? Eu consigo mostrar para vocês que, ó, isso que eu tenho aqui, ó, dentro do parênteses. Professor, o que eu tenho dentro do parênteses? Isso aqui é a transformação do vetor U, certo? Então eu consigo mostrar para vocês, ó, que a primeira parte, a primeira propriedade, ó, K vezes transformação de U. Então, isso aqui é verdade, certo? Ó, K vezes U passa a ser equivalente a quem? A K multiplicado por U, certo? Pela transformação de U. Então, essa é a primeira propriedade. Então, isso aqui é verdade. Beleza? Pronto, agora a gente vai provar a segunda parte, a segunda propriedade. Vamos lá. A segunda parte, ou a segunda propriedade, é a propriedade da soma. Professor, qual é a propriedade da soma? Então, vai ser essa aqui, ó. A transformação de U mais V tem que ser equivalente a quem? Transformação de U mais a transformação de V, certo? Lembrando que U e V são valores genéricos que eu utilizei. Então, nós vamos utilizar a mesma ideia. Então, vamos lá. Então, eu vou ter aqui, inicialmente, ó, eu vou ter a transformação de U mais V. Então, quem é que fica a transformação de U mais V? Fica mais ou menos assim, ó. Então, eu vou somar os vetores. Lembre que U vai ser x1, y1 e V2. Corrigir isso aqui, tá feio demais. Então vai ficar assim, ó. U passa a ser x1, y1. Meu Deus, como tá feio. x1, y1 e V x2, y2, certo? Então, vamos lá. Então, somando U mais V, sem aplicar ainda dentro da transformação, fica quem? Então, você vai somar x1, x2. Então, vai ficar x1 mais x2. E os valores de y, y1 mais y2. Então, y1 mais y2. Beleza? Pronto. Agora, esses valores, nós vamos lembrar o seguinte, ó. Esse valor que eu tenho aqui, isso aqui é o valor de x da transformação, certo? E esse valor que eu tenho, aqui é o meu y da transformação. Então, agora nós vamos aplicar esses valores de x e y na transformação. Quer dizer, transformar aqui num vetor de terceira dimensão. Então, vai ficar assim, ó. Então, vai ficar mais ou menos assim, ó. De U mais V passa a ser quem? Então, vai ficar 3 que multiplica x. Lembre que x vai ser tudo isso aqui, x1 mais x2. Vai ficar 3x1 mais 3x2. Beleza. Quem é y, professor? y1 mais y2. Então, vai ficar menos 2y1 menos 2y2. E a terceira parte, x menos y. Então, vai ficar assim, ó. X menos y. y1 menos y2. Pronto, agora o que nós vamos fazer? Vamos organizar isso aqui, certo? No momento que eu organizo, o que eu posso mostrar para vocês? Eu posso mostrar para vocês o seguinte, ó. Se eu pegar essa primeira parte aqui, ó, 3x1, certo? Ó, fizer essa aqui, ó, 3x1 menos 2y1. E aqui eu tenho, ó, x1 e y1, certo? Estou utilizando aqui as variáveis com x1, só para vocês entenderem. x1 menos y1. Observe, ó, essa primeira parte que eu tenho aqui, isso aqui é a transformação de U. Professor, se eu organizar aqui os elementos de x2, ó, vai ficar assim, ó, 3x2
que eu tenho menos 2y2 e x2 menos y2. Então, x2 menos y2. E daí, observe, ó, eu consigo provar para você que essa parte que eu tenho aqui no primeiro parênteses, ó, isso é a transformação do vetor u, certo? E essa segunda parte que nós vamos ter, ó, 3x2 menos 2y2 menos 2 menos x2 menos y2, é a transformação do vetor v. E aí a gente consegue provar, consigo mostrar para vocês, ó, que a transformação de u mais v é a mesma coisa do que a transformação de u mais a transformação de v. Então isso aqui é verdade também. E aí, como eu consegui provar as duas propriedades mais a ideia do elemento neutro, então eu consigo dizer que logo, ou portanto, poderia ser também, né, a transformação é linear. Galera, nesse exemplo 2, só para a gente fechar ele aqui, se liga aí, eu posso dizer o seguinte, ó, eu posso visualizar ele na forma geométrica. Como? Se eu pegar aqui um plano cartesiano, certo? No R2, e aplicar esse vetor no R2 dentro da transformação linear, nós vamos gerar um vetor de terceira dimensão. Certo? Professor, como é que a gente vê isso usando números? Então, basta utilizar qualquer valor numérico ou qualquer vetor pertencente ao R2. Lembrando que eu utilizei o vetor nulo como base, certo? Então ele tem que gerar uma imagem também nula, beleza? E eu peguei aqui dois outros vetores quaisquer, mostrando para vocês, ó, que eles vão gerar apenas um único vetor ou uma única imagem lá no R3, certo? Então lembre que esses valores aqui, 2 e 1, foi passado dentro da transformação linear, que é quem? 3x menos 2y, x menos y, certo? Só para vocês se ligarem. 2 multiplicado aqui por 3, então aqui vai ficar 6. 1 multiplicado por menos 2y, então aqui vai ficar menos 2. E aqui no terceiro coeficiente ó, vai ficar 2 menos 1, certo? Que isso aqui passa a ser quanto? Passa a ser 1. Então está aqui o vetor, certo? O vetor formado aí na terceira dimensão, né? No R3. Então na imagem desse vetor. Então o terceiro exemplo é parecido com esse segundo. Ele falava mais ou menos assim, ó, para verificar se a transformação linear, se a transformação é linear, certo? Então observe que agora eu tenho um espaço aqui no domínio do R2 e vai gerar um espaço também no R2, quer dizer, domínio contra domínio, R2 para R2. Vamos lá, pessoal, o primeiro passo aqui para a gente verificar se é linear ou não. Então se ligam. Então pega aí o vetor nulo. Se o vetor nulo não for válido, você nem precisa provar a primeira e a segunda condição, né? As primeiras propriedades. Então, aplica a primeira propriedade, aplica o vetor nulo dentro da transformação e vê se consegue gerar um vetor nulo também. Então, vai ficar assim, ó, 0 somado mais 2. Então, observe ó, que aqui é 2. Eu já estou vendo que não vai gerar um vetor nulo. 0 somado mais 3. Então, isso aqui passa a ser 2 e 3. Pessoal, observe, gerou um vetor de dimensão 2, mas lembre, para que isso aqui seja verdade, certo? Ó, lembre da implicação que eu falei para vocês. Ó, o vetor nulo do domínio, ele tem que gerar um vetor nulo no contradomínio da imagem, certo? Isso aqui foi diferente, ó, foi diferente. Então eu posso dizer, posso concluir assim, ó, logo, a transformação linear, a transformação não é linear, certo? O professor precisaria provar usando as duas outras condições? Não. Se o vetor nulo já não faz parte da imagem, né, do contradomínio, então daí você já para e já consegue dizer que não é linear a transformação. Beleza até aí? Tudo claro? Tranquilo? Vamos lá para ver o exemplo 4. Vamos lá, galerinha. O exemplo 4, antes da gente chegar nele, eu quero mostrar essa propriedade para vocês fixarem bem o que é que nós vamos ver, certo? Então se liga aqui, ó. Toda transformação de um espaço vetorial Vzão para W for uma transformação linear, então a transformação, observe, ó, Azinho vezes V1 mais
A2 vezes V2, ele equivale a quem? A esse escalar, Azinho vezes a transformação do vetor 1, mais o segundo escalar, A2, vezes a transformação linear do vetor 2. Para todo e qualquer vetor 1 e vetor 2 pertencente ao domínio, ao espaço vetorial Vzão, e para todo A1 e A2 pertencente aos reais. Beleza? Então se liga aí. Ó. A imagem de uma combinação linear de vetores em uma combinação linear das imagens desses vetores com os vetores com os mesmos coeficientes. A imagem de uma combinação linear de vetores é uma combinação linear da imagem A imagem de uma combinação linear de vetores é uma combinação linear das imagens desses vetores, com os mesmos coeficientes. Suponhamos V1, V2, um Vn qualquer, certo? Eu não sei até qual vetor vou utilizar. Seja base do domínio de Vzão, certo? O espaço vetorial aqui, V. E saiba quais são as imagens. Então, a imagem do primeiro vetor, a imagem do segundo vetor, a imagem do vetor n, como sendo vetores dessa base. Sempre é possível obter imagens T de V, de qualquer vetor de Vzinho pertencente ao espaço vetorial Vzão, pois sendo V uma combinação linear de vetores da base. Então, pessoal, observe. Todas as vezes que nós tivermos aqui transformações lineares, eu posso escrever esses vetores como uma combinação linear, certo? E a sua transformação, ela também passa a ser uma transformação linear escrita como combinação linear das imagens. Então, observe aqui, ó, seja V um vetorzinho qualquer, certo? Pertencente ao domínio, então eu vou escrever ele como combinação linear. Então, eu vou pegar um escalar 1, multiplicar pelo primeiro vetor, um escalar 2, multiplicar pelo segundo, e assim sucessivamente. Então, observe que a transformação dele também passa a ser o quê? Uma combinação linear com esses escalares pela transformação linear de cada vetor. Isso implica dizer, ó, que a transformação Vzão para W fica completamente definida quando se conhece as imagens dos vetores de uma base de V. Vamos ver um exemplo agora. Seja a transformação do R3 para um R2, uma transformação linear, onde Bzão é o conjunto de vetores que nós vamos ter, V1, V2 e V3, sendo base do R3, onde eu vou tomar como base o V1, 0, 1 e 0, V2, 1, 0 e 1, e o V3, 1, 1 e 0. Determine a transformação do vetor 5, 3 e menos 2, sabendo que a transformação de V1, 1 e menos 2, transformação de V2, 3 e 1, e a transformação de V3, 0 e 2. Professor, como é que a gente faz isso aqui? Certo? Como é que a gente consegue chegar a essa transformação desse vetor do R3, o resultado dela? Então, vamos lá. Então, primeiro, nós vamos pegar aqui a transformação, que a questão me deu, 5, 3 e menos 2, e vamos escrever ela como uma combinação linear. Combinação linear de quem? De um coeficiente. Então, eu vou utilizar escalares. Então, eu vou tomar aqui como base A1 e eu vou multiplicar pelo vetor 1. Então, eu vou escrever como combinação linear, certo? A2, eu vou escrever V2. Como eu tenho 3 vetores como base, então eu vou utilizar 3 escalares como base, certo? Pronto. Daí, como eu escrevi ele assim, como combinação linear, agora nós vamos aplicar isso aqui dentro de quem, professor? Dentro dos vetores que foram dados. Então, observe que o primeiro vetor é quem? 0, 1, 0, vetor 2, 1, 0 e 1, e assim sucessivamente. Então, eu vou escrever, ó, que a transformação linear que foi dada, que é essa aqui, ó, 5, 3 e menos 2, e eu vou aplicar agora os vetores, V1, V2 e V3. Então, vai ficar assim, ó, A1, que é o primeiro escalar, né? Multiplica por 0, 1 e 0. A2 vai ser 1, 0 e 1. E A3 vai multiplicar quem? 1, 1 e 0.
Pessoal, observe. Quando eu faço a multiplicação, nós vamos chegar aqui a algumas equações. Então, por exemplo, então eu vou fazer logo direto aqui para vocês verem. Então, se eu multiplicar aqui o A1 vezes 0, o A2 vezes 1 e o A3 vezes 1, esse primeiro resultado ele vai ser igualado a 5, certo? Então, vai ficar assim, ó, 5 vai ser igual a quem? A 0, A1 vezes 0, então aqui dá 0, certo? Aqui vai ficar 0, mais, ó, A2 vezes 1, então aqui passa a ser A2, e A3 vezes 1, mais A3. Pronto, aqui eu tenho a primeira equação. Beleza. O segundo termo, que é 3, ó, ele vai ser equivalente a quem? Então vai ficar A1 vezes 1, então aqui vai ficar A1, A2 vezes 0, então isso aqui vai ficar 0, poderia até nem colocar esse 0, e A3 vezes 1, A3. E a terceira equação ela vai ser gerada daqui, ó. Então vai ficar assim, ó, A1 vezes 0, então aqui dá 0, A2 vezes 1, então vou colocar logo o resultado, ó, A2, e A3 vezes 0. Pronto, então a gente tem essas três equações. O que eu consigo mostrar para vocês? Aqui a gente já descobriu o A2, ó. Professor, o A2, ela passa a ser quanto? Tá aqui, ó, menos 2, certo? A2 passa a ser menos 2. Se eu aplico esse A2 aqui dentro, ó, da primeira equação, nós encontramos o A1, não o A3. Então vai ficar assim, ó, 5 equivalente a quem? A2 é menos 2 mais A3. Então daqui a gente chega à conclusão, ó, que se eu passo o menos 2 para o primeiro membro, A3 passa a ser quanto? 7, ó. Então nós chegamos a encontrar o A3. E aí se eu tenho o A3 e tenho o A2, agora eu posso aplicar o A3 na segunda equação. Então nós chegamos à conclusão, ó, que esse 3 equivale ao A1 mais o A3, que A3 é quanto? A3 é 7. Então, se eu passo o 7 para o primeiro membro, A1 passa a ser menos 4. Vai ficar 7 negativo, somado mais 3. Então, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior, menos 4. Encontrando esses escalares, ó, o que eu consigo mostrar para vocês? Eu consigo mostrar para vocês usando a segunda parte. Qual era a segunda parte? Que se a transformação de um vetor do R3, ela também pode ser escrita como a soma das transformações, das combinações lineares de cada transformação de V1, V2 e V3. Então, lembra. Então, a segunda parte era o quê? Era você escrever os vetores que nós temos, tá? Aqui, ó, transformação de 5, 3 e menos 2, como transformação linear. Mas transformação linear da combinação linear das transformações. Então, vai ser escrito assim, ó. A1 vai multiplicar a transformação do vetor 1, certo? Ó. A2 ela vai multiplicar a transformação do vetor 2. E A3 vai multiplicar quem? A transformação do vetor 3. Tranquilo? E aí observe que nós temos isso aqui, ó, a transformação do vetor 1 foi dado. Tá aqui, ó, 1 e 2. E o A1 a gente acabou de encontrar, ó. Quanto vale o A1? Menos 4. Então vai ficar assim, ó, menos 4, que multiplica a transformação do vetor 1, que é 1 e menos 2. Massa, ó. Quem é o A2? O A2 nós achamos quanto? Menos 2. Então aqui vai ficar menos 2, que multiplica a transformação do vetor 2. Transformação do vetor 2 está aqui em cima. 3 e 1. Mais o A3. Quem é o A3, professor? Aqui é 7. Então 7 vai multiplicar quem? A transformação do vetor 3. Está aqui do lado. Ó. 0 e 2. E daí nós chegamos à conclusão, ó, que o que a questão estava pedindo era a transformação desse vetor 5, 3 e menos 2. Quanto equivale isso aqui? Então, vamos lá. Então, a ideia é mais ou menos assim, ó.
O primeiro resultado ó, vai ser menos 4, eu vou multiplicar por 1, então vai ficar menos 4. Menos 2, eu vou multiplicar por 3, então aqui vai ficar menos 6. E 7 vai multiplicar por 0, certo? Então aqui vai ficar 0. Pronto, aqui eu tenho o primeiro coeficiente da transformação. A segunda parte, ó, menos 4 vai multiplicar menos 2, então aqui vai ficar menos com menos dá mais, então vai ficar 8. Menos 2 vai multiplicar 1, então vai ficar menos 2. E 7 vai multiplicar 2, então dá 14. Então mais 14. Resumindo, esse vetor que vai ser gerado, a transformação do R3 para um R2 passa a ser quanto? Então, o primeiro coeficiente, ó, menos 4 com menos 6, que vai ficar menos 10. E 14 eu vou somar com 8, então dá 22. 22 menos 2, 20. Então, observe que o que a questão estava querendo ó, era a transformação de um R3 para um R2. Usando quem? Usando os vetores base, né? O conjunto de vetor base do R3, que foi dado, certo? V1, V2, V3. Então, observe que se eu tenho uma combinação, se eu posso formar uma combinação linear com os vetores que foi dado, eu também posso formar uma combinação linear com a transformação desses vetores. Então, essa é a ideia da transformação linear. Então, observe que está ligado à ideia de combinação linear. Beleza, galera? Então, esse era o exemplo 4, um exemplo bem massa aí. Então, galerinha, o núcleo de uma transformação linear. Então, observe, eu tenho uma transformação de um espaço vetorial para outro espaço vetorial. Então, eu vou chamar aqui Vzão como sendo domínio, o W como sendo contradomínio, certo? Então, nós vamos utilizar valores ou vetores pertencentes aqui ao domínio, são transformados em zero. Lembre que esse zero, o elemento nulo, o elemento neutro, ele vai pertencer ao contradomínio. Então, indica-se esse conjunto como sendo núcleo de T ou kernel de T. Pessoal, a representação desse kernel da transformação é só Q, E, R, certo? Kernel de T, certo? Transformação de T. E o núcleo da transformação, ela tem que estar válida nessa ideia aqui, ó. Eu posso dizer que o núcleo de uma transformação, para todo vetor pertencente ao espaço vetorial do domínio, e vai existir uma condição que a transformação desse vetor vai gerar o elemento neutro. Então, aqui eu tenho bem essa ideia do que é o núcleo de uma transformação, né? Eu vou ter aqui elementos pertencentes aqui ao espaço vetorial e esses elementos vão gerar um elemento neutro, né? Os vetores vão gerar um vetor nulo, um vetor neutro, certo? Um vetor neutro. Então, vamos lá. Só uma observação, certo? O núcleo de T, ele vai pertencer ao espaço vetorial do domínio e ele não pode ser vazio, certo? Não posso ter aqui nenhum elemento dentro esses, no núcleo, eu não posso ter nenhum elemento. Então, sempre vai ter algum elemento, algum vetor, que vai ser passado na transformação e vai gerar esse elemento neutro lá no contradomínio. Então, vamos ver aqui as propriedades e, na sequência, os exemplos. Então, se liga aí na primeira propriedade. O núcleo de uma transformação linear é um subespaço vetorial de V. Então, lembre, se o núcleo está dentro de V, ele vai ser um conjunto de vetores que pertence a V. Então, ele é um subespaço. E a segunda propriedade, uma transformação linear Tzão, Vzão para W, ela é injetora se e somente se o núcleo da transformação ela gera um vetor nulo. Beleza? Então, essas são as duas propriedades. E aí, vamos ver o exemplo 5. O que nós temos no exemplo 5? Então, determine o núcleo da transformação linear de T2, de T do R2 para o R2, tal que nós vamos ter a transformação x mais y para o primeiro coeficiente, 2x menos y para o segundo coeficiente. Professor, como é que nós
desenvolvemos isso? Então, vamos lembrar aqui, para que ela seja um núcleo, o núcleo de uma transformação, ela tem que gerar quem? Eu vou utilizar valores do R2, então vetores do R2. Então você pode pegar qualquer vetor aí, eu vou chamar x e y. Ele tem que pertencer ao R2, certo? Ao domínio. Mas vai existir uma condição. Qual é a condição? A condição é que a transformação desses vetores, x e y, no caso pertencente ao R2, ela tem que gerar um vetor nulo, também de mesma dimensão, né? De 2 dimensões. Então isso aqui tem que ser válido. Então como é que a gente faz isso? Então vamos lá, vamos partir aqui da transformação que foi dada. X e y equivale a quem? X mais y, 2x menos y. Pronto. Agora nós vamos igualar aqui a transformação, tem que ser igual a zero. Então, transformação desse vetor x e y, isso aqui tem que ser igual ao vetor nulo. Se ela tem que ser igual ao vetor nulo, isso aqui também, vai ser verdade. Certo? Então, o primeiro coeficiente vai ser igual a zero. Então, aqui vai gerar uma equação. X mais y é igual a zero. E o segundo coeficiente, ele também vai ser igual a zero. Então, vai ficar assim, 2x menos y igual a zero. E daí a gente vai resolver x mais y. O que eu consigo mostrar para vocês aqui? É o seguinte, tem várias formas de fazer. Tá? Se eu uso o método aditivo, professor, qual é o método aditivo? É você somar a primeira equação com a segunda. Então, vamos somar aqui a primeira equação com a segunda. Somando a primeira equação com a segunda, 2x eu vou somar mais x, 2x eu vou somar mais x, então vai ficar 3x. Y eu vou somar mais y, então aqui vai se anular, então vai ficar 0. E 0 mais 0. Então, observe que x, se eu divido 0 por 3, x passa a ser 0. Certo? Então, o primeiro resultado, x é 0. Se x é 0, eu posso aplicar aqui na primeira ou na segunda equação. Então, vai ficar 0 mais y igual a 0. Y também passa a ser 0. Beleza? Então, nós conseguimos mostrar que a transformação de T, o núcleo da transformação de T passa a ser quem? O vetor x e y, onde esse vetor x e y, o x foi 0 e o y também foi 0. Certo? Tranquilo aí? Então, determine o núcleo da transformação linear. Então, está determinado o núcleo da transformação linear. Então, esse aqui era um exemplo falando sobre núcleo. Tá claro aí, galera? Vamos ver mais um exemplo falando sobre núcleo. Então, galerinha, esse era um exemplo para ficar claro a ideia do núcleo. Agora vamos falar um pouquinho sobre imagem. Vamos ver aí a ideia de imagem. A imagem de uma transformação linear. Então, como é que funciona isso? Então, a imagem de uma transformação linear de um espaço vetorial V para um espaço vetorial W, ao conjunto de vetores W pertencente ao espaço vetorial W, que são imagens, pelo menos um vetor V pertencente ao espaço vetorial V. Esse conjunto é representado por imagem de T, quer dizer, a imagem da transformação, ou T de V, certo? Lembrando que aqui, esse T de V é um V minúsculo, certo? Representando um vetorzinho minúsculo. Então, nós podemos escrever o conjunto imagem da transformação nesse formato. Então, nós vamos ter os vetores W, pertencente ao espaço vetorial W, né? Então, aqui é o contradomínio, onde o tal que a transformação de V vai ser igual a quem? A esse vetor W, para algum vetor V pertencente ao espaço vetorial V. Então, eu quero deixar claro aqui algumas observações antes da gente observar aqui esses diagramas. Vai ser caracterizado nesses 3 pontos. O primeiro ponto é o seguinte: a imagem da transformação ela está contido no espaço vetorial W. E a imagem da transformação ela vai ser diferente de vazio. Segundo ponto, a imagem da transformação é um subconjunto
do espaço vetorial W, quer dizer, do espaço do subconjunto. A imagem de T é um subconjunto de W. Lembre, W é o contradomínio. E a dimensão de V, ela passa a ser igual a quem? A dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem, certo? Daqui a pouco nós vamos trabalhar isso aqui nas questões. Então vamos lá. Então vamos ver aqui um exemplo para ver se fica claro essa ideia de núcleo, imagem e dimensão. Então vamos ver aqui esse exemplo 6, ele fala mais ou menos assim: determine o núcleo, a imagem e a imagem da transformação linear e a dimensão de V, certo? Então nós vamos ter determine o núcleo, a imagem da transformação linear e a dimensão de V. Sendo a transformação de um R3 para um R3, onde a condição da transformação ela vai ser dada nesse formato aqui, certo? Então, beleza. Então, vamos lá. Então, a primeira ideia aqui, vamos trabalhar com o núcleo. Então, lembrando, ó, professor, qual é a ideia do núcleo da transformação? Então, vou escrever aqui agora. Então, nós vamos utilizar o vetor x, y e z pertencente ao R3, tal que a transformação desse vetor y e z tem que ser equivalente a quem? Ao vetor nulo. 0, 0 e 0. Beleza? Pronto, nós vamos partir dessa ideia aqui. Então, nós vamos dizer o seguinte: ó, a transformação do vetor vai ser equivalente a quem? Ao vetor nulo. 0, 0 e 0. Pronto. Sendo que quem é a transformação de t? Foi dada aqui em cima. Ó, x mais 2y menos z, y mais 2z e x mais 3y mais z. Então, vai ficar assim. Ó. Então, nós vamos ter x mais 2y menos z. Isso vai ser equivalente aqui. Y mais 2z. E a terceira parte desse vetor da transformação passa a ser x mais 3y mais z. Isso tudo equivalente a quem? 0, 0, 0. Pronto. Observe que quando nós realizamos essa igualdade, dá para formar um sistema linear. Como, professor? Assim, ó, a primeira parte, que é o coeficiente de x, vai ser equivalente a 0, certo? Então, vai ficar assim, ó, x mais 2y menos z, isso aqui, ó, é igual a 0. Beleza. Segunda parte, nós temos, ó, y mais 2z, y mais 2z vai ser igual a 0. E a terceira coordenada, que vai ser x mais 3y mais z, isso aqui vai ser equivalente a 0. Pronto. Daqui nós já conseguimos organizar nessa equação central, ó, eu já consigo isolar y. Então, se eu isolo aqui y, nós temos que y passa a ser quem? Equivalente a menos 2z. Então, aqui eu já tenho uma noção do valor de y, certo? Ó, pronto. Utilizando esse valor de y isolado, eu posso substituir tanto na primeira equação quanto na segunda, certo? Então, eu vou substituir ele na primeira equação. Então, substituindo esse valor de y na primeira equação, então, como é que vai ficar? Então, a primeira é essa aqui, certo? Primeira, a segunda do meio, e essa aqui de baixo eu vou chamar de terceira equação. Então, para ficar mais claro, tá? Então, vamos substituir. Então, vai ficar assim, ó. Então, substituindo esse valor de y, fica x. Então, nós vamos ter, fica x mais 2 que multiplica y. Então, y passa a ser quem? Menos 2z menos z. Isso tudo igual a 0. Daqui nós chegamos à conclusão, ó, que x passa a ser quem? Então, observe, ó, 2 eu vou multiplicar por menos 2, então aqui vai ficar menos 4z. E menos 4z eu vou somar com menos z. Vai ficar menos 5z.
z. Isso tudo igual a zero. Daí nós chegamos à conclusão, ó, que x passa a ser quem? 5z. Então, se eu tenho o valor de x em função de z e o valor de y também em função de z, ó, nós concluímos que o núcleo da transformação x, y e z, transformação de t, passa a ser quem? Então, vai ficar assim, ó. Então, observe que nós tínhamos x, y e z. Então, o valor de x passa a ser 5z. Então, nós vamos ter aqui, onde for x, agora vai ser 5. 5z. 5z. Onde vai ser y, passa a ser menos 2z. Menos 2z. E o valor de z, que é a variável independente, certo? Ela vai ficar sozinho aqui. Beleza. Então, lembrando que esse núcleo, para todo z, pertencente a quem? Aos reais. Então, nós vamos ter aqui infinitos valores, certo? Para esse resultado do núcleo. E daí, o que eu posso observar? A dimensão. A dimensão desse núcleo, professor, ele passa a ser quanto? Pessoal, observe. Como eu só tenho uma variável nesse vetor, a dimensão do núcleo da transformação, ela vai passar a ser 1. Certo? Nós vamos ter apenas uma única dimensão. Tá? Se eu tivesse duas variáveis, seriam duas dimensões. E assim sucessivamente. Beleza? Então, observe que esse núcleo ele vai ter infinitas respostas, infinitas soluções. Tá? É um sistema. Então, a imagem da transformação, nós vamos partir da seguinte ideia. A imagem de t, ela passa a ser quem? Então, nós vamos pegar aqui um vetor que pertence ao R3. Então, vou tomar aqui como base Azinho, Bzinho e Czinho. Isso aqui pertencente ao R3. Tal que a transformação que foi dada, x, y e z, vai ter que ser equivalente a quem? A esse vetor que pertence ao R3, que eu chamei aqui de Azinho, Bzinho e Czinho. Beleza? Pronto. Então, nós vamos partir dessa premissa aqui. Então, daí nós chegamos à seguinte ideia. Transformação do vetor x, y e z vai ter que ser equivalente a quem? Ao vetor Azinho, Bzinho, Czinho. Beleza. Sendo que quem é a transformação de x, y e z? Então, foi a condição que foi dada na questão, certo? É isso que eu estou aqui sublinhando aqui. Então, vai ficar assim. Então, nós vamos ter x mais 2y menos e, y mais 2e, x mais 3y mais e. Isso tudo é equivalente a quem? Azinho, Bzinho e Czinho. E daí, observe, eu posso formar um sistema linear, então nós vamos ter aqui, ó, x mais 2y menos e, isso vai ser equivalente a A. O termo de y, que é o coeficiente de y da transformação, que é y mais 2e, equivale a Bzinho. E a terceira coordenada, que é x mais 3y mais e, isso vai equivaler a C, certo? Então, observe que daqui nós podemos reescrever essa equação de várias formas, certo? Então, eu vou utilizar essa equação 2, né? Eu vou isolar aqui o valor de y, e daí nós vamos fazer parecido como eu fiz na do núcleo, né? Substituindo na equação 1 e na equação 2. Então, na equação 3. Então, vamos destacar aqui, equação 1, equação 2 e equação 3. Então, vamos lá. Então, dessa equação 2, eu vou isolar y, certo? Então, vou fazer assim, ó. Y passa a ser quem? B, que já estava no segundo membro, menos 2e. Beleza. Então, aqui eu tenho a ideia de y. Ok? Pronto.
Se eu utilizar esse valor de y e substituir na 1, então como é que nós vamos fazer? Então vamos lá, então, deixa eu colocar aqui embaixo. Substituindo y na primeira equação, como é que vai ficar isso? Então vai ficar assim. Então vamos lá. Então vai ficar x mais 2, que multiplica y. Então quem é y? Bzinho menos 2e. Menos e, isso igual a A. Certo? Então vamos lá. Tentar fazer nesse espaço aqui. Então vai ficar x. 2 eu vou multiplicar por b. 2 eu multiplico por menos 2e. Então vai ficar assim, ó, 2b. 2 vezes 2 dá menos 4z. Menos e. Isso tudo igual a A. Então daqui, observe que eu posso isolar, certo? Essa parte de x. Se eu isolar x, como é que vai ficar isso? Então vai ficar mais ou menos assim. Então deixa eu colocar todo mundo para o segundo membro. Então x passa a ser quem? 4z eu vou somar com menos e. Então vai ficar 5z negativo, sendo que eu vou passar todo mundo para o segundo membro. Então nós vamos ter aqui uma inversão de cenário, certo? Então o 2b vai negativo, vai ficar menos 2b. E esse 5z, que estava negativo, ele vai positivo. Então vai ficar mais 5z. Beleza? Pronto. O que é que eu chego à conclusão com vocês nessa primeira parte? Que eu tenho o valor de x em função de a, b e z. Certo? E o valor de y, ele está em função de b e z. Então, vamos lá. Então, vamos aplicar aqui a variável de y e a variável de x, que já estão isoladas, dentro de quem? Da equação 3, certo? A equação 3, ó, é essa que eu destaquei aqui embaixo. Então, onde tiver x, vai passar a ser quem agora? A menos 2b mais 5z, certo? Onde tiver y, eu vou substituir por quem? Menos 2z mais b. Mais o z, isso tudo, ó, igual a c. Beleza? Então vamos organizar aqui e depois a gente sai somando e subtraindo o que tiver de fazer. Então vai ficar assim, ó, menos 2b mais 5z. O 3 vai multiplicar o menos 2, então vai ficar menos 6z. O 3 vai multiplicar b, mais 3b mais e. Isso tudo igual a c. Então observe que eu posso subtrair 5z de menos 6z e eu tenho um z sozinho aqui, certo? Então vai zerar. Então observe que quando eu faço essa subtração, ó, 5z mais z dá 6z. Então eu posso simplificar esses termos aqui, ó. Beleza? E daí vai sobrar quem? Vai sobrar aqui 3b eu posso subtrair com menos 2b. Então vai ficar apenas b. Então eu vou chegar a concluir assim, ó, a mais b igual a c, certo? Então observe que a variável de c, ela passa a ser quem? A mais b. Daí eu chego à conclusão, ó, que como eu tenho c em função de a mais b, a gente pode escrever o vetor imagem, certo? A imagem da transformação. Como? Lembra que lá no início, ó, a imagem da transformação, ela foi escrita assim, ó, um vetor, que eu chamei de A, B e C, pertencente a quem? Ao R3, certo? Terceira dimensão. Tal que vai ter uma condição. Qual é a condição? Que o valor de C seja quem? A soma de Azinho mais Bzinho. Ou eu poderia escrever ele de uma outra forma. Escrever tudo em função de quem? De A mais B, de A e B, né? Então eu poderia dizer assim, ó, o conjunto imagem da transformação passa a ser um vetor a qual
A eu não sei quem é, B eu não sei quem é, mais a coordenada de C passa a ser quem? A soma de Azinho mais Bzinho. Beleza? Assim eu acho que fica mais claro, né? Então lembra que esses vetores, eles pertencem a quem? Esse vetor, né? Ou esses vetores, que pode ser mais de um vetor, vai pertencer, ó, ao R3. Com uma condição, ó, que Azinho, Bzinho tem que pertencer aos reais. Então eu posso dizer assim, ó, como ele vai ter 3 dimensões, eu vou tirar esse R3 aqui e vou deixar que ele pertence a quem? Aos reais. Que aí fica mais claro, né? Então pertence, ó, ao real, tá? Aos reais. E daí a gente chega à conclusão, certo? Ó, que eu posso ter A e B sendo qualquer número real, e daí nós vamos ter uma infinidade de vetores aqui também, para essa imagem da transformação. Mas aí o que é que eu quero deixar claro aqui? A dimensão. Professor, qual é a dimensão dessa imagem da transformação? A dimensão da imagem da transformação, lembre, ela vai ser dada em cima do número de variáveis, certo? Como eu tenho aqui Azinho e Bzinho, eu tenho duas variáveis, então isso aqui é uma dimensão 2, certo? E aí só para a gente matar a questão, porque ele estava pedindo 3 coisas. Pediu o núcleo, a gente fez a primeira parte, o núcleo, acabou de realizar a imagem da transformação linear, que foi esse vetor em função de Azinho e Bzinho, e ele quer a dimensão do espaço vetorial V. Então lembre, a dimensão do espaço vetorial V, ó, ela vai ser quem? A dimensão do núcleo somado mais a dimensão da imagem da transformação, certo? Então, o núcleo da transformação mais a dimensão da imagem da transformação. E aí nós ressaltamos aqui que a dimensão do núcleo, que a gente acabou de fazer, isso aqui foi 1. Teve apenas uma única variável, certo? Que foi a variável de Z. E a variável e a dimensão da imagem de T, né? Que a gente acabou de fazer aqui agora, nós vamos ter duas variáveis. Então, resumindo, a dimensão de V passa a ser quanto? Passa a ser 3, certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, a dimensão do espaço vetorial V passa a ser 3, beleza? Então, galerinha, eu espero que tenha ficado claro esse exemplo, tá? Eu tentei juntar em uma única questão, né? Reunir uma única questão a partir de núcleo, imagem e dimensão. E daí nós vamos passar para o isomorfismo e vamos fechar essa primeira parte com de uma transformação linear. É um conteúdo bem interessante também. Isomorfismo. Chama-se de isomorfismo do espaço vetorial V no espaço vetorial W, a transformação linear T do espaço V domínio para o W contra domínio, quando a transformação ela é bijetora. Então, pessoal, vamos se ligar aqui, ó. Qual é a ideia do isomorfismo? Então, nós temos aqui, ó, morfismo, formas, certo? E a parte do iso, nós temos aqui algo igual, certo? Então, nós vamos ter formas iguais. Em álgebra, praticamente, nós temos propriedades iguais. Então, assim, dois espaços vetoriais de dimensões finitas são isóformos se tiverem as mesmas dimensões. Observação: todo isomorfismo corresponde a isomorfismo inverso. Então, observe, se eu tenho uma transformação aqui, partindo do domínio Vzão, com destino a W contra domínio, a transformação linear inversa, W partindo para V, ela também passa a ser linear. Beleza? Então, lembre, a propriedade aqui, ela tem que ser bijetora, a transformação. Então, nosso último tópico dessa aula, matriz de uma transformação linear, seja T, a transformação linear de um espaço vetorial V com destino ao espaço vetorial W, com A, um conjunto de vetores base de V, e B, um conjunto de vetores base de W. Observe que, se nós associarmos
os elementos ou os vetores da base de V na transformação linear e fizermos uma combinação desse resultado ou desses resultados com os elementos ou os vetores da base de W, nós vamos gerar coeficientes, que esses coeficientes eles serão justamente os elementos da matriz associada T com as bases A e B. Beleza? Então observe, ó, os elementos aqui, depois que eu montei a combinação com o vetor 1, passando na transformação linear, e fiz a combinação linear dos elementos da base de W, observe que A11, A21, que são os coeficientes que eu vou encontrar, eles serão, ó, a primeira coluna dessa matriz, certo? Ó. Professor, se eu associar o segundo vetor da base de V, passando na transformação linear e montando uma combinação linear com os elementos da base de W, eu vou encontrar, ó, A12, A22 e assim sucessivamente. Então, esses elementos, ó, eles passam a ser a segunda coluna dessa matriz. E assim sucessivamente. Então, observe. Eu vou mostrar isso aqui no exemplo para ficar mais claro essa definição, certo? Mas o que eu quero que vocês coloquem na cabeça? A observação aqui abaixo. Toda e qualquer transformação linear, certo? Partindo aí de um espaço vetorial V com destino a W, a dimensão de V, então eu estou escrevendo aqui uma forma genérica, então eu chamei aqui de N, e a dimensão de W, quer dizer, do contradomínio, sendo M, teremos sempre uma matriz transformada ou associada às bases A e B, em qual ordem? M vezes N, certo? Onde cada coluna, que eu acabei de falar, é formada pelas componentes das imagens dos vetores de A em relação a B. Professor, como é que a gente vê isso na prática? Vamos ver no exemplo, que aí vocês fixam melhor essa ideia. Então, aí no exemplo, nós temos esse seguinte exemplo. Qual é a matriz associada à transformação T em relação às bases A e B? Onde T vai partir do R2 com destino ao R3. Quer dizer, o meu domínio vai ter 2 dimensões e o contradomínio 3 dimensões. Tal que a transformação está sendo dada por essa condição aqui. Beleza? Com o conjunto A sendo base de R2 e o conjunto Bzão sendo base de R3. Então vamos lá. Então galera, como é que a gente vai associar isso? Então o primeiro passo, certo? Eu vou pegar os elementos de A, quer dizer, esse primeiro vetor aqui, e vou passar ele dentro da transformação. Então eu vou chamar isso aqui de V1, certo? Eu vou chamar isso aqui de V1. Então como é que fica isso? Então vai ficar assim, ó. Passando o primeiro elemento dentro da transformação, então fica assim, ó. 1 e 2 é o meu x e y. Então quando eu passo esses elementos dentro da condição que foi dada, né, da transformação, fica mais ou menos assim, ó. X vai ser 1, y passa a ser 2. E o terceiro elemento é x mais y, então vai ficar 2 mais 1. Então aqui passa a ser 3, beleza? Pronto. Esse resultado que eu tenho da transformação de V1, eu vou montar uma combinação linear com o primeiro vetor. Com o primeiro vetor de quem? Da base do R3, certo? Lá do conjunto de Bzão. Então eu vou dizer assim, ó. Eu vou dizer que a transformação, o resultado da transformada, né, da transformação linear de 1 e 2 gerou quem? 1, 2 e 3, certo? Então vamos montar uma combinação linear com o primeiro vetor, no caso com os vetores, né, da base do R3. Então eu vou dizer o seguinte, ó. Então aqui eu vou ter o meu primeiro elemento da matriz A11, que vai multiplicar quem? Ó? O primeiro vetor lá da base do R3, que é quem? 1, 2 e 0. Beleza. Mas, agora nós vamos ter o elemento A21, que vai multiplicar o segundo vetor, certo? Quem é o segundo vetor? Da base
do R3? 2, menos 3 e 1, certo? Então vai ficar assim, ó, 2, menos 3 e 1. Beleza. E a terceira parte, o terceiro coeficiente, ó, que vai ser gerado vai ser esse aqui, ó, A31. Pronto, então nós vamos montar a combinação com o terceiro vetor da base 3, 0, menos 1 e 1. Pronto. Feito isso, o que é que nós vamos gerar aqui? Vamos gerar aqui um sistema, certo? Resolver o sistema, nós encontramos o valor de A1, A11, A21 e A31. Quer dizer, nós temos a primeira coluna da matriz associada, tá? As bases A e B. Então, daí depois a gente vai fazer a mesma coisa com o vetor V2, que eu vou chamar aqui V2, ó, sendo quem? O segundo vetor da base A, certo? A mesma coisa. Vamos montar uma outra combinação linear com o resultado e resolver o sistema. Então, vamos primeiro resolver esse sistema aqui, ó. Então, o primeiro sistema formado vai ficar assim, ó. Então, eu vou ter o primeiro elemento, que é 1. Isso vai ser igual a quem? Esse A11 vai multiplicar esse primeiro elemento aqui. Então, vai ficar ele próprio. Somado mais quem? Mais o resultado de A21 vezes 2. Então, vai ficar 2A21. Mais o resultado, ó, do primeiro elemento multiplicado pelo coeficiente A31, que aqui no caso vai ser 0, certo? Então aqui eu tenho a primeira equação. Beleza. A segunda equação ela vai ser gerada pelo segundo elemento. Então vamos lá. Então A1 multiplica por 2, então vai ficar 2A11. A21 vai multiplicar por menos 3, menos 3A21. E o terceiro elemento vai ser A31 multiplicado por menos 1. Então, vai ficar menos A31. E a terceira equação ela vai ser gerada por quem? Então, vamos lá. Então, vai ficar aqui, ó, 3, que vai ser igual a quem? A11 vai multiplicar 0. Então, aqui vai zerar, certo? Esse primeiro resultado. A21 vai multiplicar o 1. Então, aqui vai ficar A21. E A31 vai multiplicar 1. Então, vai ficar A31. Pronto, aqui nós temos as três equações. Daí eu posso isolar alguns elementos. Então, vamos isolar aqui. Vamos chamar aqui primeira equação. Essa é a primeira. Essa aqui é a segunda. E essa aqui é a terceira equação, para ficar mais fácil vocês entenderem quando eu for chamando aqui cada uma delas. Então aqui vamos isolar o A1. Então nessa primeira equação, ó, eu vou isolar o A11. Então se liguem aí. Então esse 2 que está multiplicando A21, eu vou passar para o primeiro membro, no caso para o segundo, né? Então vai ficar assim, 1 já estava do outro lado, então aqui vai ficar menos 2A21. Beleza. E nessa 3, certo? Nesse item 3, eu vou isolar aqui o A21, certo? Então vai ficar assim, ó. Então A21, isolando fica 3 menos A31. Pronto. Então nós temos essas duas equações isoladas. E agora nós vamos pegar essas duas equações e vamos aplicar na segunda para descobrir esse. Então observe que eu posso aplicar esse A21 nesse elemento aqui, ó, deixar todos em função de A31, certo? Então se nós aplicarmos, vai ficar assim, ó, o elemento A11 vai ficar como 1 menos 2, que multiplica quem? 3 menos A31, certo? Então, esse A11 passa a ser quem? Então, menos 2 vai multiplicar o 3, então aqui vai ficar menos 6, e menos 2 passa a multiplicar menos A, então menos com menos aqui dá mais 2A31. Então, nós temos que A11 passa a ser quem? Então, vai ficar menos 5 mais 2A31.
A31. Então, nós temos aqui o elemento agora isolado, certo? Então, deixa eu destacar aqui de amarelo para saber qual é que nós vamos substituir. Então, vamos substituir esse aqui, que eu estou destacando em amarelo, e esse outro, que está também em função do elemento A31, né? Do coeficiente A31. Então, nós vamos utilizar esses dois termos e vamos substituir na segunda equação. Então, substituindo os elementos A21 e A11 na segunda equação, temos... Então, se liga aí. Então, só para deixar claro que o que nós vamos destacar, que o que nós vamos substituir, ó, são os elementos de amarelo, certo? Para não atrapalhar. Então, vamos lá. Então, fazendo a substituição, fica assim, ó. Então, onde tiver A11 na segunda equação, nós vamos aplicar esse elemento aqui, ó, menos 5 mais 2A31, certo? Ó, fecha parênteses. Menos 3 que multiplica, ó, A21. A21 ó, vai ser quem? 3 menos A31. Fecha parênteses. E o último elemento menos A31. Pronto. Então, observe que quando nós fizemos essa substituição, ó, a única variável que nós temos aqui é o A31, que é o elemento que nós vamos encontrar, né? Encontrando ele, nós chegamos a encontrar o A21 e o A11. Então, aí nós fechamos a primeira parte. Então, vamos lá. Então, aqui vai ficar assim. 2 vai multiplicar por 5, que vai ficar menos 10. 2 vai multiplicar por 2, então aqui vai ficar 4A31. Próximo termo, menos 3 multiplica 3, então aqui vai ficar menos 9. Menos com menos vai ficar mais, então vai ficar 3, 31, menos A31. Pronto, então daqui nós chegamos à conclusão, ó, que o A31 vai ficar quanto? Então vamos mudar aqui a cor só para deixar claro. Então, esse 4A31 eu vou somar com esse outro termo. Então, aqui vai ficar 7. 7 eu vou subtrair desse termo, né? Eu subtendo que aqui tem 1. Então, vai ficar 6A31. Beleza. Vai ficar assim, ó, 6A31. E a parte independente, ó, nós temos aqui 10 negativo, com mais 9, então vai ficar menos 19, e eu vou passar esse resultado para o primeiro membro. Então, se está negativo, vai positivo, então vai somar com 2. Então, 19 somado com 2 dá 21. Então, nós vamos ter que ficar 21 positivo. Então, o A31 passa a ser quanto? 21 sobre 6. Pronto, então esse é o primeiro coeficiente que dá para simplificar aqui, né? Se eu dividir todo mundo aqui por 3, isso aqui vai ficar quanto? 21 por 3, aqui fica 7, 3, 6 por 3, que dá 2. Então, o primeiro elemento, ó, vai ser esse aqui, certo? Ó. Então, A31 equivale a quanto? 7 sobre 21. Beleza. Então, vamos organizar aqui na outra página. Então, os próximos elementos. Então, os próximos elementos, nós vamos substituir o A31, que nós tínhamos encontrado ele. Então, ele foi equivalente a quem? A 7 sobre 2. E aí, nós vamos aplicar no A21 e no A11. Então, nós vamos encontrar os seguintes coeficientes. Então, vai ficar assim, ó.
3 menos 7 sobre 2. Então, esse A, 2, 1, passa a ser quanto? Então, eu conservo aqui o 2. 2 eu multiplico por 3, dá 6. 6 eu subtraio de 7. Então, vai ficar menos 1 meio. E o A11, aplicando o elemento A31, passa a ser quanto? Menos 5 mais 2, que multiplica 7 sobre 2. Então, eu posso dividir aqui esses dois termos. Então, vai ficar 7 menos 5. A11 vale quanto? Vale 2. Então, nós temos os seguintes valores. Então, o coeficiente A21 está aqui destacado em amarelo. O elemento A11 está aqui. E o elemento A31 está aqui do lado. Então, nós podemos reescrever essa combinação. Deixa eu colocar aqui de preto. Fica legal de preto. Nós podemos reescrever ela mais ou menos assim, ó. Então, nós vamos ter que a transformação do primeiro vetor, né, usando aqui a transformação de T 1 e 2, que foi o primeiro vetor que nós aplicamos na transformação, gerou o seguinte resultado de terceira dimensão, né? Então, gerou quem? 1, 2 e 3. E quando nós associamos aqui, e quando nós associamos esse resultado com a combinação linear, então gerou quem? O A11 ao primeiro vetor. Quem for o primeiro vetor? 1, 2 e 0. A21, que gerou, que foi feita a combinação linear com 2, menos 3 e 1. E o terceiro coeficiente, A31, que foi feito a combinação com o vetor 0, menos 1 e 1. Então, observe que os resultados que vai servir para a gente montar a matriz associada vai ser quem? Esse coeficiente, A11, que no caso aqui foi 2. Ele vai multiplicar o vetor 1, 2 e 0. O coeficiente A21, então A21 foi menos meio, então vai ficar menos meio, que vai multiplicar quem? 2, menos 3 e 1. E o vetor, e o coeficiente A31, que foi 7 meios, que multiplica o vetor 0, menos 1 e 1. Certo? Então, pessoal, observe. Se eu faço essa multiplicação aqui dos coeficientes vezes o vetor, a gente chega a esse resultado aqui, ó, 1, 2 e 3, certo? Que não é o caso aqui, tá? O que vai nos interessar, ó, são esses coeficientes para montar a matriz, certo? Então, são esses elementos aqui que eu estou destacando. Agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a segunda parte. Isso aqui foi apenas a primeira parte. O que seria a segunda parte? Pegar o vetor, o segundo vetor da base do R2, que é esse vetor aqui que eu estou destacando em amarelo, 3 e 5, passar ele dentro da transformação, usar o resultado dessa transformação, no caso a imagem dela, com a combinação linear com a base de quem? Dos vetores do R3. E encontrar os coeficientes, certo? Que nós vamos precisar para montar a matriz associada de T com relação às bases A e B. Então, é o mesmo procedimento, certo? Um pouquinho longo, mas vamos lá, vamos fazer. Então, nós vamos utilizar o segundo vetor, que eu chamei ele de V2, certo? Ok, esse vetor aqui, a base de A, né? A, que é a base de R2. Então, nós vamos passar ele dentro da transformação. Então, a transformação, a relação da transformação que foi dada. Então, nós temos x5, x3, y5. Então, vai ficar assim, ó. A condição é x, então 3, o valor de y, que é 5. E agora eu vou somar x mais y. Então, 5 mais 3, né? Ou 3 mais 5. Então, aqui vai ficar 8. Então, esse é o resultado que nós vamos montar a combinação com ele. Então, quais são os elementos que eu vou utilizar agora? Então, vamos lá. Então, nós vamos ter 3, 5 e 8, que foi o resultado, após aplicar o segundo vetor da base do R2 na transformação, que gerou aí esse vetor de terceira dimensão.
E agora nós vamos montar uma combinação com os vetores da base B do R3, certo? Então vai ficar assim, ó. Então, o segundo elemento então vai ficar A1, 2, então que multiplica quem? O vetor 1, 2 e 0, mais o elemento A2, 2. Pessoal, lembre que esses elementos que eu estou escrevendo aqui como linha, ele vai virar coluna, certo? Então isso aqui é a segunda coluna, beleza? Então tem que ter cuidado aqui na hora que for colocar esses coeficientes, certo? É só você escrever ele como linha, não tem erro, certo? Cadê o vetor? Tá aqui. 2, menos 3 e 1. E o terceiro elemento dessa linha passa a ser quem? Passa a ser 3 e 2. Então, terceira linha, segunda coluna, certo? Professor, como é que eu consigo distinguir, ó, esses coeficientes aqui? É bem simples, tá? Lembra que essa transformação, ó, nós temos aqui do R2 para um R3, certo? Mas quando nós vamos escrever a matriz T, né, a matriz transformada, com base de A e B, ó, ela vai ser gerada assim, ó, M por N, certo? Que esse valor de M, ele vem da base B, certo? Ó, então isso aqui é 3. E esse N, ele vem de quem? Ó? Da base do R2. Então isso aqui vai ser uma matriz, ó, 2. Então observe que a matriz associada a T, as bases A e B, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. Beleza? Então daí você observa, ó, os elementos, professor, vai ter 3 linhas. Então, ó, o primeiro elemento aqui, ó, ela vai estar na primeira linha. Depois, ó, segunda linha e aqui terceira linha. Não tem erro não, certo? Se você pega esse bizu aqui, você faz de olho fechado essas combinações. Depois observe, o segundo elemento, ele vai representar a coluna, ó. Como eu estou aqui fazendo a segunda aplicação, ó, todos eles, ó, vai ser 2, ó. Beleza? Se eu voltar o slide aqui, ó, você vai ver que os elementos que eu usei para a coluna, foi todos aqui, foi 1. Por quê? Porque foi o da primeira linha, certo? A primeira linha vai gerar o quê? A primeira coluna, certo? A segunda linha da transformação, com a combinação linear das bases, vai gerar o quê? A segunda coluna. A terceira combinação, professor, a terceira linha vai gerar quem? A terceira coluna. E assim sucessivamente, quer dizer, é uma forma lógica. Então, se você pegar esse bizu aqui, você faz essa combinação aqui de olho fechado. Então, vamos lá. Então, vamos associar aqui ao terceiro vetor, ó, 0, menos 1 e 1. Beleza? Pronto. Então, nós vamos fazer a mesma ideia, certo? Vai gerar aqui 3 equações. Então, eu vou fazer tentar fazer de forma direta, né? Ó, 3 vai ser igual a quem? O elemento A1, 2 multiplica 1. Então, aqui vai ficar A1, 2 mais quem? Mais o resultado de A2, 2 multiplicado por 2. Então, vai ficar 2A2, 2 mais a multiplicação de A3, 2 vezes 0. Então, aqui dá 0. Então, já paro aqui. O segundo termo vai ficar 5 igual a quem? A2, 1 multiplicado por 2. Então, vai ficar 2A1, 2. A2, 2 multiplicado por menos 3. Então, menos 3 A2, 2 e menos e A3, 2 multiplicado por menos 1. Então, vai ficar aqui, ó, menos A3, 2. Pronto. E o último termo vai ficar aqui, 8. Vai ser equivalente a quem? A1, 2 multiplicado por 0. A2, 2 multiplicado por 1. Então, vai ficar A2, 2. E A3, 2 multiplicado por 1. Então, mais A3, 2. Pronto. Então, agora nós vamos resolver esse sistema. Tentar resolver ele da forma mais direta possível. Então, o que eu posso associar aqui? Então, vamos lá. Então, vamos fazer do mesmo jeito que a gente fez no anterior, né? Vou isolar aqui o A1, 2. Então, isolando o elemento A1, 2, vai ficar assim, ó. 3 menos 2A2, 2. Pronto. Beleza. Então, observe que se eu isolar aqui
o A32, ó, eu já deixo ele em função do A22, que aí eu não preciso substituir ninguém, certo? Não preciso substituir um dentro do outro. Então, a gente pega esses dois resultados e aplica na segunda equação. A segunda equação é essa aqui que eu vou destacar agora. Ó. Então, beleza. Então, vai ficar assim, ó. Isolando o elemento A32, então, como é que vai ficar? Vai ficar 8 menos A22. Pronto. Então, utilizando esses valores, ó, destacados, a gente vai aplicar esses valores que eu estou destacando dentro da segunda equação, certo? Para descobrir um dos coeficientes. Então, vai ficar assim, ó. Então, substituindo o A12 e o A32 na segunda equação, então temos, então se liguem aí. Então vai ficar mais ou menos assim, ó. Então onde tiver, então vai ficar 5, onde tiver aqui A12 e A32, nós aplicamos esses termos que nós acabamos de isolar. Então vai ficar aqui, ó, 2 que multiplicam o A12 é 3 menos 2A22. Fecha parênteses. Menos, ó, que é o elemento A22, eu não tenho, certo? Então, observe que está todo em função desse elemento aqui. Então, nós vamos achar primeiro ele. Menos o elemento A32. Então, o coeficiente A32 passa a ser quem? 8. Então, vai ficar menos 8. E esse menos vai fazer menos também com A22, certo? Então, aqui vai ficar mais A22. Pronto, já fiz o jogo de sinal. Pronto, agora vamos organizar. Então, vai ficar 5, equivalente a quem? 2 multiplica 3, então aqui fica 6. 2 multiplica 2, então vai ficar menos 4, A22. Menos 3, A22. Menos 8, mais A22. Pronto, então vamos trazer aqui para cima. Então, quem é que vai resultar aqui? Então, vamos lá, vou destacar aqui de vermelho. Então, eu tenho 6, eu vou somar, vou subtrair com menos 8, certo? Então, aqui vai ficar menos 2. Menos 2, eu vou passar para o segundo membro. Então, vai somar com 5. Então, aqui fica 7. Beleza. Na sequência, observe que vai ficar quem aqui? Então, eu tenho 4, A22, eu vou somar com menos 3, certo? Então, sinais iguais, soma e conserva o sinal, beleza. Então, aqui dá menos 7, eu vou subtrair de 1. Então, aqui vai ficar menos 6. Então, menos 6 A22. Então, daí nós chegamos à conclusão que A22 passa a ser quanto? Passa a ser menos 7 sextos. Então, aqui eu tenho o primeiro coeficiente que nós acabamos de encontrar. Pronto, professor, o que eu faço agora para encontrar os outros? Então, nós vamos pegar esse valor aqui e vamos aplicar nessa outra parte aqui, ó, certo? Que a gente acabou de destacar, ó, que eu estou acabando de destacar aqui. Observe que todos eles, ó, estão em função de A22, certo? Então, vamos lá. Então, aplicando o A22, então vai ficar assim, ó. O A21 passa a ser quem? 3 menos, ó, 2 que multiplica o A22. O A22, ele foi equivalente a quem? Menos 7 sextos. Certo? Ó. Então, o A23, a mesma coisa. 8 menos 7 sextos. Então, esses coeficientes passaram a ser quanto? Então, vai ficar assim. Então, aqui eu posso simplificar 2 com 6. Vou fazer aqui um corte aqui, ó. 2 com 6, aqui fica 3. E na sequência eu faço um jogo de sinal. Menos com menos aqui dá mais,
certo? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar 3. 3 eu multiplico por 3, então aqui dá 9. 9 eu vou somar mais 7. Então, nós vamos ter 16 terços. E o A23 passa a ser 4. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou conservar o 6. Menos com menos aqui vai ficar mais. 6 eu multiplico por 8. Então, dá 48. 48 eu multiplico. 48 eu somo com 7. Certo? Então, 48 mais 7, nós vamos ter 55. Pronto. Então, nós chegamos a concluir, ó, que os coeficientes A21 e A23 passam a ser esses. Lembrando que nós já tínhamos encontrado o elemento A22, certo? Nós tínhamos encontrado já esse elemento aqui, ó, A22, que foi menos 7 sextos. Então, a gente chega à conclusão, ó, que a transformação de 3, 5 gerou quem? Gerou o vetor 3, 5 e 8, que nós montamos a combinação com a base do R3 e nós encontramos justamente os coeficientes. Ó. Quem foi o primeiro coeficiente? Foi aqui, ó, 16, 3, que vai multiplicar o primeiro vetor, 1, 2 e 0. O segundo vetor, A22, foi mais menos 7 sextos, que multiplica o segundo vetor da base do R3, que é o vetor ali, tá ali, 2, menos 3 e 1. E o terceiro coeficiente, que é o coeficiente 55 sextos, vai multiplicar o terceiro vetor da base do R3, 0, menos 1 e 1. Então, o que é que vai nos interessar para formar a matriz? Ó? São esses coeficientes aqui, ó. Certo? Ó, que eu estou destacando. Lembrando que esse coeficiente que eu estou destacando agora, ó, ele está sendo referente, ó, à segunda aplicação. Quer dizer, a segunda linha, então ele vai gerar a segunda coluna. Então, a matriz associada às bases, então, logo, a matriz associada às bases A e B, pessoal, lembre, ó, a matriz A é a matriz de entrada, certo? E a matriz B é como se fosse a matriz de saída, quer dizer, o meu resultado. Então, essa matriz, ela gerou qual o resultado? Gerou esse resultado aqui, ó. Então, lembre que essa matriz transformada, ou matriz associada à transformação, ela é formada pelos coeficientes da combinação linear das imagens, beleza? Então, observe, ó, essa transformação que nós temos, esses coeficientes que eu destaquei aqui, que a gente está enxergando agora, ele faz referência a quem? A segunda coluna. Então, vai ficar assim, ó, 16 terços, menos 7 sextos, e aqui embaixo vai ficar 55 sobre 6, certo? Então, ficou horrível, né, isso? Matriz horrível. Deixa eu aumentar isso aqui. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Então, a matriz que vai ser gerada, ela vai ser mais ou menos assim, ó. Ela vai ter 3 linhas e 2 colunas, certo? Então, a primeira coluna, nós vamos voltar aqui o slide para ver os coeficientes, mas nós temos o segundo coeficiente, dá para ver aqui, certo? Que são esses que estão destacados em amarelo. Então, o primeiro elemento é 16 sobre 3, aqui vai ficar menos 7 sobre 6, e o terceiro é 55 sobre 6. Pronto, isso aqui são os elementos da segunda coluna. Os elementos da primeira coluna foram esses elementos aqui, ó, 2, menos meio e 7 sobre 2, certo? Então, vai ficar assim, ó. Então, aqui vai ficar 2, menos meio e 7
sobre 2. Então, essa é a matriz associada com as bases A e B, através da transformação linear. Beleza? Então, galerinha, espero que tenha ficado claro, tá? Esse conteúdo é um conteúdo bem legal aí, bem maçante, né? Você trabalha muito para achar essas matrizes, mas é um conteúdo legal de álgebra linear, certo? Se gostou, senta o dedo no like aí, se inscreve no canal para dar aquela força, comenta, coloca as dúvidas que apareceram aí. Tamo junto, até a próxima, valeu!